Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu sou Rosa Lisboa, hoje conversando com vocês a respeito de direito real de habitação, finalização do inventário, o destino dos bens. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo em substituição ao vídeo anterior, com o seguinte título: Divisão de bem imóvel, o que fazer? Destino do imóvel inventariado após a partilha. Como houve muita reclamação que o áudio ficou muito baixo, eu estou regravando esse material a fim de que vocês não fiquem sem a informação. Gente, uma vez finalizado o inventário, eu tenho a situação formalizada com relação à divisão do patrimônio deixado pelo morto, ok? Então, eu expliquei naquele vídeo o seguinte: após feito o inventário, o documento que finaliza esse inventário é um documento chamado formal de partilha, que nada mais é do que a cópia de todo o processo, documento esse que eu tenho que levar no cartório de registro de imóveis para registrar. Por quê? Porque aquele bem que era do falecido, em razão da morte dele e do inventário, foi transmitido para a viúva, quando tem viúva ou viúva, e os herdeiros, né? Então, há a necessidade de que tudo aquilo que foi definido dentro do processo de inventário seja registrado lá no cartório de registro de imóveis. Por quê? Para que seja dada a continuidade com relação ao histórico daquele imóvel. Então, o imóvel era de João, ele faleceu, deixou viúva e herdeiros. Vai constar lá no registro que, por decisão judicial correspondente ao inventário de número tal, ou por escritura feita no cartório de títulos e documentos, se processou o inventário do José e ficou dividido da seguinte forma. Aí lá vai ficar constando qual a fração de cada um dos herdeiros, qual a situação daqueles imóveis, ou, no caso de ter havido acordo, como que ficou definido, tá bom? Como que ficou determinado ali aquela divisão. A outra coisa que eu comentei no vídeo foi o seguinte: a gente faz toda essa formalização, leva para registro no cartório de imóveis, tá tudo dividido no papel, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida. Ah, então terminou, cada um vai receber a sua parte? Depende. Depende do quê? Digamos que seja um único imóvel. Aquele único imóvel servia de residência para o casal. Então, é a situação de que aquele cônjuge que sobreviveu, ou a mulher, ou o homem, ou o viúvo, ou a viúva, ele tem direito de residir naquele imóvel que servia de residência para o casal enquanto ele viver, né? E eu não posso exigir que ele saia de lá. Né? Não posso exigir, não posso cobrar aluguel. Veja só, era o único bem que existia. Se eu tiver mais de um bem, não vai se aplicar o caso aqui, tá? Se era bem particular do morto também, não vai se aplicar aqui. Que direito particular? Bens que o morto tinha que não se comunica com aquele novo cônjuge, com aquele companheiro, tá bom? Muito bem. Aí registrou no cartório de registro de imóveis, ou seja, está tudo formalizado, tudo certinho. Qual o próximo passo, caso as partes queiram? Por que caso as partes queiram? Às vezes cada um dos herdeiros tem casa, não tem pressa para mexer, às vezes é um imóvel só, não é caso de direito real de habitação, mas não tem interesse de vender, quer deixar do jeito que está, vai deixar. Mas digamos que queira se fazer a partilha física ali com relação a partilha de direito com relação àquele bem. Como vai se processar? Vai ser colocado à venda, né? Inicialmente tem que ser exercido o direito de preferência. Os herdeiros, se algum tiver interesse de comprar a parte dos demais, ele vai ter que ser levado em consideração, né? Lógico, dentro do preço ali que foi combinado entre as partes. Então, digamos que não haja interesse ali entre os herdeiros de fazer a compra do imóvel. Então, o imóvel vai ser colocado à venda
vai ser vendido, não vai ter nenhuma dificuldade, porque o inventário já está pronto. Então, digamos que a pessoa precise financiar e tudo mais no banco, ó, já está bonitinho lá no cartório de imóveis, o inventário está registrado, não vai ter nenhuma dificuldade. É feito o inventário e feito a partilha do dinheiro de acordo com aquela divisão que ficou lá no inventário, né? Então, 25% para um, 25% para o outro, 50% para o outro, de acordo com a divisão que estava lá no inventário, é que vai ser feita a partilha do dinheiro. Tem uma outra situação aí. Digamos que tem um herdeiro que está morando com exclusividade no imóvel. O imóvel está à venda, ou então não está. E aí, às vezes, começa aquela confusão entre os demais herdeiros, porque um só está usufruindo em prejuízo dos demais. É possível que se entre num acordo para que aquele herdeiro pague aluguel para os demais com relação às partes dos outros, né? Então, mas isso é uma coisa que é de conversar. Às vezes os outros herdeiros não têm necessidade daquele dinheiro, não faz conta, permite que o outro herdeiro, que aquele irmão, aquela irmã continue morando lá, também não tem problema nenhum, né? Aqui a gente está falando de situações onde começa a existir problema. Digamos que nessa situação que eu estou dando um exemplo agora, aquele herdeiro não concorde de pagar aluguel. É possível, sim, entrar na justiça pedindo para o juiz arbitrar o valor de aluguel correspondente ao quinhão daquele herdeiro, dos demais herdeiros que não estejam ocupando o imóvel, tá? Então, um exemplo, para ficar muito simples. 2 irmãos, um só está usando o imóvel. Então, eu posso pedir para o juiz arbitrar aluguel de acordo com a avaliação daquele imóvel, correspondente à metade do valor do bem. Por que metade? Porque aquele herdeiro já é dono de metade. Então, ele está ocupando a outra metade do outro irmão, né? Então, ele vai pagar o aluguel correspondente a essa outra metade, tá bom? Gente, o vídeo tá ficando aqui com 6 minutos. Eu só vou terminar aqui o assunto para não cortar. Vocês assistam, por favor, até o final, tá bom? Bom, uma vez feito isso, tá sendo cobrado ali a questão do valor do aluguel, e pode-se também nessa mesma ação pedir o arbitramento do valor dos aluguéis, e caso aquele herdeiro esteja complicando a venda, não esteja concordando com a venda, é possível pedir o arbitramento dos aluguéis e a venda judicial do imóvel. Então, o imóvel vai ser vendido ali, vai ser alienado em asta pública, tá certo? Bom, em linhas gerais seria isso. Fica complicado esgotar todo o assunto, até porque às vezes não interessa para todo mundo. É mais dar explicação para vocês, dizer que existe, que essas são algumas das soluções, mas eu sempre gosto de bater na mesma tecla. Gente, o ideal é sempre conversar, sempre entrar num acordo. Tá? Porque toda vez que eu tenho família, processo de inventário, não sei o quê, e começa essa discussão, fatalmente já começa a inimizade. Então, o ideal, não cabe aqui dizer quem está certo, quem está errado, porque cada caso é um caso, cada situação é uma. Mas o ideal é que, primeiro, sempre se coloque no lugar do outro. Sempre tem um herdeiro que quer ser mais do que o outro. Chato isso, né? Então, o ideal é que se coloque no lugar do outro e que o direito do outro seja respeitado. Porque se todo mundo é herdeiro, por que um quer ser mais que o outro? E a gente vê muito isso acontecer, infelizmente. Sempre tem aquele que se pudesse, pendurava uma melancia no pescoço. Então, sem melancia, tá bom, gente? É só exercer o direito, a parte de cada um vai ser recebida, não tem motivo dessa agonia toda. E, de certa forma, a gente levando em consideração o direito do outro e respeitando o direito do outro, às vezes evita que vá para a justiça e todo mundo acaba sendo prejudicado até pela demora, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. Não saiam daqui sem deixar a curtida de vocês, por favor, deixa o comentário, deixa a pergunta aqui embaixo para mim. E eu me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.